Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 53 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade e fiscalidade em Angola e no mundo. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Hoje é quarta-feira, dia 22 de agosto de 2018. Não perca hoje os esclarecimentos da AGT sobre o Decreto Executivo número 366 de 2017, que aprova o regime jurídico do número de identificação fiscal. Os números de identificação fiscal do tipo 2 e 7 vão deixar de existir a partir de setembro deste ano. Os trabalhadores por conta de outrem e empresas em nome individual passam a ter um NIF equivalente ao número do bilhete de identidade e as pessoas coletivas e ONGs fica-se pelo número de identificação fiscal do tipo 5. Todos os NIFs terão um documento que explica as obrigações e calendário fiscal para cada tipo de contribuinte, assegurando que, doravante, todo contribuinte, ao iniciar a sua relação com a AGT, tenha conhecimento das suas responsabilidades. São algumas novidades deste decreto que nos serão explicados pela chefe do Departamento de Cadastro de Contribuintes, doutora Maria Del Pilar Africano, e o chefe da primeira repartição fiscal do Luanda, doutor Afonso dos Santos. Fiquem conosco. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje é dia das quartas na Ordem. O tema para hoje é a independência e a responsabilidade dos contabilistas e peritos contabilistas. Nos dias das quartas na Ordem, todos os caminhos vão dar ao auditório do 4º piso do edifício do Ministério do Comércio em Luanda, lá embaixo, a marginal de Luanda. Participe! Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Por ora, vamos à saudação musical. O tema escolhido para hoje é Esquece, na voz de Sandra Cordeiro. Boa escuta. Yeah.
Ouvíamos o tema Esquece, na voz da Sandra Cordeiro. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Embora Sandra e o Kisangwa Júnior nos peçam para esquecer, o Contas na Hora recorda-lhe e recomenda que marque na sua agenda que hoje é dia de quartas na ordem e o tema é a independência e a responsabilidade dos contabilistas e peritos contabilistas. As quartas na ordem é o evento quinzenal da OCPCA, realizado das 17 às 20 horas. Durante o evento, que é gratuito para os membros e estagiários da OCPCA, transmitem-se conhecimentos, esclarecem-se dúvidas e os membros da OCPCA podem interagir e estar a par das melhores práticas no setor. Participe! Envia já a sua sugestão de tema para o e-mail da formação e o e-mail da formação é formacão@ocpcangola.org formacão@ocpcangola.org. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. É tempo para que o nosso itinerário temático nos convide a desenvolver o tema principal de hoje, que é o Decreto Executivo número 366 de 2017, que aprova o regime jurídico do número de identificação fiscal, que revoga o Decreto número 6104 de 28 de setembro de 2004. Para esclarecer este tema, da Direção de Cadastro e Arrecadação, temos o grato prazer de receber nos nossos estúdios, para mais uma edição do Contas na Hora, a chefe do Departamento de Cadastro de Contribuintes, doutora Maria Del Pilar Africano. Muito bom dia, doutora Maria. Bom dia, doutora Cristina. Bom dia, senhores ouvintes, e bom dia, senhores contribuintes em particular. Seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. É igualmente nosso convidado, o chefe da primeira repartição fiscal de Luanda, a primeira repartição de sempre, como digo, doutor Afonso dos Santos. Muito bom dia. Bom dia, Cristina Silvestre. Extensivo também esse bom dia à doutora Maria Del Pilar Africano e, consequentemente, aos distintos contribuintes e também todos os ouvintes da LAC. Muito bom dia e seja mais uma vez bem-vindo ao Contas na Hora. Tanto o doutor Afonso dos Santos e a doutora Maria Del Pilar Africano já cá estiveram e regressam novamente, são convidados privilegiados. E regressaremos sempre que nos convidarem para esclarecer os contribuintes e dissipar todas as dúvidas inerentes às normas fiscais e contabilísticas, se for necessário. Os ouvintes Contas na Hora é que agradecem. É sempre muito bom termos aqui pessoas que é para nos tirarem as dúvidas todas e mais algumas. A primeira questão vai para a chefe do Departamento de Cadastro de Contribuintes da AGT, doutora Maria Del Pilar Africano. Quais são as principais alterações ou novidades que o Decreto Executivo número 366 de 2017, que aprova o regime jurídico do número de identificação fiscal, traz? Muito bom dia, então, Cristina. E dizer que o decreto 366/17 de 27 de julho, ele veio revogar ao decreto 61/04 de 28 de setembro sobre a tipologia do NIF. Enquanto que no decreto ora revogado, nós tínhamos os contribuintes subdivididos em dois grandes grupos, pessoas singulares e pessoas coletivas, e este mesmo decreto tinha a seguinte tipologia: contribuintes do tipo 1
eram contribuintes que estavam vinculados ao bilhete de identidade, cujo seu NIF iniciava pelo algarismo 1 e terminava pelo um dígito aleatório atribuído pelo próprio sistema. Neste leque de contribuintes estavam enquadrados todos os contribuintes que trabalhassem e oferiam um salário e lhes era retido na fonte do imposto de rendimento de trabalho. Depois, dentro do grupo de pessoas singulares, nós tínhamos um grande grupo de contribuintes que exerciam ou exercem atividade em nome individual, ou seja, pequenos empresários. Também tínhamos outro leque, que eram os trabalhadores por conta própria, ou seja, os profissionais liberais, e os detentores de imóveis e ou contribuintes do imposto predial urbano. A este leque de contribuintes era atribuído um NIF, que nós designávamos por contribuintes do tipo 2, cujo seu NIF iniciava com o algarismo 2 e terminava também pelo um dígito aleatório dado pelo próprio sistema. Neste NIF, nós tínhamos até 10 dígitos e, no conta, os contribuintes que nós designávamos contribuintes por conta de outrem, do tipo 1, o seu NIF era até 15 dígitos. Essa era a tipologia de pessoas singulares. Depois tínhamos outro grande grupo de pessoas coletivas, cujo o NIF, tínhamos um grande grupo que eram as sociedades comerciais, cujo o seu objetivo era o lucro, e o seu NIF iniciava pelo algarismo 5, seguido do código da província, repartição fiscal e um número sequencial, e terminava com um dígito de controle dado também pelo próprio sistema, e eram até 10 dígitos. Ainda dentro das pessoas coletivas tínhamos as instituições e entidades equiparadas, cujo seu objetivo não é o lucro, mas sim o serviço social, o bem à sociedade, que o seu NIF iniciava pelo o algarismo 7, seguido do código da província, repartição fiscal, e terminava pelo um dígito de controle atribuído pelo próprio sistema e tinha 10 dígitos. Ou seja, nós tínhamos a seguinte tipologia: contribuintes do tipo 1, contribuintes do tipo 2, pessoas singulares, e tínhamos contribuintes do tipo 5, contribuintes do tipo 7, pessoas coletivas. A nova lei, contrariamente ao decreto 61/04, ele veio trazer uma inovação, uma mudança estrutural. O decreto 366/17, no seu artigo 2º, ele estabelece que o NIF é atribuído também às pessoas singulares, as entidades coletivas e ou equiparadas. Não existe nesse decreto nenhuma inovação comparando o 61/04, 28 de setembro. Mais adiante, a lei, no seu capítulo 1º, no artigo 3º, o número 4, a lei estabelece que as entidades descritas no artigo 2º, ou seja, pessoas singulares, coletivas e ou equiparadas, no presente diploma legal, elas estão sujeitas só a um único registro, ou seja, a um único NIF. Começa aqui a grande inovação do decreto. No decreto, ora revogado, o contribuinte, a pessoa singular, podia ter a dualidade de NIF, tanto por conta de outrem, o tipo 1, como podia ter o tipo 2, caso exercesse alguma atividade lucrativa em nome individual, se fosse um profissional liberal e ou se fosse um contribuinte detentor de imóveis, ou seja, de IPU. A lei veio tirar essa dualidade, a nova lei, e só o cidadão, o contribuinte, ele só tem unicamente um NIF. Mais adiante,
Doutora Maria, podemos parar um bocadinho, vou passar para o doutor Afonso Santos e já retomamos consigo, pode ser? Até porque tem aqui uma pergunta ligada ao artigo número 3, por isso é que vamos mesmo parar um bocadinho e vou continuar com o doutor Afonso Santos. Doutor Afonso dos Santos, que alterações este novo decreto traz à forma como as repartições fiscais davam ao número de identificação fiscal? Fala-se que os profissionais liberais vão passar a emitir faturas. Fato que as repartições fiscais no passado não apertavam tanto. O que vai mudar, ou seja, que procedimentos e processos surgem nas repartições fiscais ao abrigo do novo decreto do número de identificação fiscal. Bom dia novamente, Cristina. Aproveito cá o ensejo para informar que os procedimentos relativamente aos NIFs que foram detalhados e muito bem pela doutora Maria Del Pilar Africano, enquanto chefe de Departamento de Cadastro Nacional, informou-nos que estes NIFs sofreram estruturalmente alterações. E essas alterações estruturais, desde logo, também vão permitir com que os procedimentos que eram observados à luz do decreto 6104 de 28 de setembro sejam adequados à nova realidade jurídica e fiscal, que estejam em conformidade com o decreto executivo número 366 17 de 27 de julho. Isto para dizer que as repartições fiscais, em conjunto, obviamente, enquanto serviços locais regionais, trabalham também com a DCA, que é a Direção de Cadastro e Arrecadação, que está a tratar de todo o processo a nível procedimental e em conjunto com outro órgão da AGT, que é o GTI, a tratar do assunto relativamente às tecnologias de informação para adequar as repartições ao novo regime jurídico do NIF. Para dizer também que os contribuintes que outrora, ou seja, à luz da lei revogada, que é o decreto 6104, possuíam NIFs do tipo 2, esses contribuintes, hoje enquanto profissionais liberais, ou que exercem atividades profissionais por conta própria, eles serão, obviamente, atualizados o seu cadastro à luz do novo regime jurídico do NIF. E assim sendo, esses contribuintes estão sujeitos às obrigações declarativas e contributiva nos mesmos termos que o regime anteriormente revogado. E mais do que isso, estarão também obrigados, nos termos do número 3 do artigo 2º do decreto presidencial 149/13 de 1 de outubro, que é o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, estarão obrigados também a emitir faturas, desde que o valor do serviço prestado não seja igual ou inferior a 1000 kwanzas. Portanto, e desde que também o beneficiário do serviço não exija a fatura se tiver este valor da transação de 1000 kwanzas ou valor inferior. Portanto, independentemente da alteração do NIF com a nova estrutura trazida pelo Decreto Executivo 366, as obrigações de emissão de fatura, a obrigação declarativa e a obrigação contributiva manter-se-á, ou seja, não ocorreu nenhuma alteração a esse nível. O que sucede é que os contribuintes que pertenciam ao grupo, o tipo 2, os contribuintes com NIF tipo 2, não tinham o hábito fiscal de emissão de faturas, que em bom rigor estavam vinculados e obrigados à emissão de faturas de acordo com o requisito estabelecido no artigo 5º do Decreto Presidencial 149/13 e desde logo não o faziam em algumas situações pelo facto de muitos deles não possuírem computadores ou outras condições tecnológicas para o efeito. Mas, em bom rigor, deveriam fazê-lo porque poderiam emitir recibos ou qualquer outro documento equivalente à fatura, ainda que fosse por via manual. Portanto, com o novo NIF, esses contribuintes, enquanto profissionais liberais, enquanto detentores de atividade ou que exerçam atividades por conta própria, esses contribuintes deverão sempre emitir faturas. É preciso realçar aqui também, para além do decreto 366/17 de 27 de julho, que é o novo regime jurídico do NIF, existe desde logo uma coabitação jurídica entre este último decreto e o decreto 66/11, que estabelece o regime das medidas excepcionais de controlo de contribuintes em circunstância de irregularidade reiterada. Ou seja, esses contribuintes com irregularidade reiterada
devem desde logo estar nos holofotes da AGT, são desde logo fiscalizados e possuem-se dentro das repartições fiscais uma área que trata da gestão desses contribuintes e, em virtude de não prestarem as obrigações contributivas e declarativas no prazo superior ou igual a 12 meses, um ano, a repartição fiscal, enquanto serviço local regional, tem competência para cessar oficiosamente o NIF. Então, deixa-me perceber aqui uma coisa, Dr. Afonso dos Santos. Antigamente, no antigo decreto, era obrigatoriamente um profissional liberal alterar o número para o tipo 2. E só assim é que emitia fatura. Nesta nova, não há o tipo 2, é com o tipo 1. Como é que vocês sabem que ele é um profissional liberal? Deve informar a sua repartição fiscal. No momento da atualização do cadastro, se ele tinha um NIF do tipo 2, obviamente que está descrito, está anexo ao NIF, o CAI. O CAI é o classificador da atividade econômica. Não, mas num caso recente, alguém que tenha o NIF tipo 1, que é aquele do bilhete de identidade, e ela até é funcionária por conta de outrem, mas é contabilista de profissão e tem alguns clientes que ela faz trabalho como particular, como profissional liberal. Esta pessoa, nesta condição, deve ir à sua repartição fiscal e informar que a partir daquele momento começa a ter este negócio extra? Exatamente. É o princípio da verdade declarativa, estabelecida no artigo 105 do Código Geral Tributário, aprovado pela Lei 2114. Pois, porque em rigor, antigamente acho que era assim que funcionava. Tinha que se criar uma empresa em nome individual ou um negócio em nome individual, para o NIF tipo 2, mesmo que usasse o nome próprio? Não necessariamente. Se tivesse a certificação profissional, Okay. com a certificação profissional, com a carteira profissional ou qualquer outro documento que justificasse, nós emitíamos o NIF tipo 2. Okay. Pelo facto de ser profissional liberal e teria o NIF tipo 1 enquanto contribuinte por conta de outrem. Portanto, enquanto contribuinte por conta própria, se é contabilista e exerce atividade profissional paralela à atividade contratada, porque o que me pareceu é que existe um contrato de trabalho e é contabilista que exerce atividade em nome e no interesse de outrem, de uma entidade empregadora, ali é tributada, nos termos da Lei 1814, Código de IRT, como contribuinte por conta de outrem. E os rendimentos decorrentes do exercício da atividade profissional liberal, ou seja, aquele exercício cuja atividade não depende de uma verticalidade hierárquica, este contribuinte, portanto, deve ser tributado em sede do grupo B, do IRT, ou seja, profissional liberal, a taxa de 10,5%. A nível do NIF, anteriormente, à luz do decreto 6104, lhe era emitido um novo NIF, do tipo 2. Atualmente, não será necessário a emissão do novo NIF. Vamos introduzir no NIF o CAI, ou seja, no CAI vamos introduzir a atividade exercida pelo contribuinte e será tributada nesses termos. Voltamos à doutora Maria Del Pilar, africana. O artigo 3º do decreto que aprova o regime fiscal do número de contribuinte diz o seguinte: os números de identificação fiscal atribuídos até a data da entrada em vigor do presente diploma legal são atualizados automaticamente pelo sistema instalado. Mas, afinal, quando deverá começar e quando termina o processo de atualização dos NIFs e de que forma os contribuintes serão notificados? Obrigado, Cristina. Para aclarar, nós temos aqui o artigo 3º que assim o define, mas temos que fazer aqui um complemento à coabitação do artigo 3º com o artigo 5º, já que o artigo 5º é que define que o NIF das pessoas singulares nacionais corresponde ao bilhete de identidade de cidadão nacional, conforme o número 1 deste artigo. E o número 2 deste artigo também estabelece que o NIF do cidadão estrangeiro residente corresponde ao cartão de residente. Ainda dentro das pessoas singulares temos uma terceira figura, que a lei estabelece, o número 3, que o NIF dos cidadãos não previstos no número 1 e no número 2 é um número sequencial atribuído pela AGT. Ou seja, para acrescer aquilo que o meu colega disse, Dr. Afonso, nós estamos a fazer todo um trabalho no sentido de conformarmos a lei anterior ou a tipologia do NIF anterior à lei atual. Neste caso, estou a falar apenas de pessoas singulares. Assim é que nós estamos a fazer um trabalho primeiramente, publicitamos com todas as entidades fazendo palestras.
A seguir, fomos fazendo um trabalho restrito com as instituições, já que a AGT não trabalha isoladamente. Nós fizemos o consultório tributário no sentido de virmos a público para publicitar a todos os contribuintes toda a trajetória para que nós nos conformamos de acordo com a lei. A partir de 3 de setembro, nós vamos conformar todos aqueles contribuintes que tenham o seu NIF vinculados ao bilhete de identidade, nós vamos transformá-los para que correspondam ao bilhete de identidade. Ou seja, todo cidadão nacional que tiver um NIF do tipo 1, ou seja, se for um trabalhador que tem um salário e lhe é retido na fonte o imposto de rendimento de trabalho, o seu NIF está vinculado ao bilhete de identidade. A partir de 3 de setembro, nós vamos converter esses NIFs. O que é converter? Vamos retirar o dígito identificador, que é o algarismo 1, vamos substituí-lo pelo o primeiro algarismo do bilhete de identidade, que no sistema anterior era suprimido e substituído pelo o algarismo 1, e vamos tirar o último dígito, que é o dígito de controlo, dado pelo próprio sistema, e vamos conformar o NIF dos contribuintes de todo o cidadão nacional correspondente ao bilhete de identidade. Esta informação vai ser publicitada pelos órgãos de difusão, os órgãos de comunicação, que é por jornal, TPA, rádio. Nós estamos a trabalhar nesse sentido. Paralelamente, as repartições fiscais vão notificar os contribuintes para que cumpram com o estabelecido ou com todo o programa dentro do prazo devido. A nossa intenção é fazermos essa conversão até 31 de dezembro de 2018. Nós estamos a fazer um trabalho faseado porque essa mudança estrutural tem impacto nos sistemas das instituições que interagem com a AGT. A seguir, nós vamos ter, de acordo com o NIF sequencial, ou seja, teremos aqui uma nova realidade, desculpem-me que eu saltei, temos o NIF de cidadão estrangeiro, o número 2, temos o NIF de cidadão estrangeiro residente. Nós estamos a interagir com o SMA, estamos a fazer um trabalho de alinhamento, porque também vamos fazer a conversão desses NIFs. Vamos adequar todo aquele cidadão estrangeiro que se cadastrou e obteve um NIF a partir dos dados de cartão de residente, também vamos conformá-lo. Vamos tirar o algarismo identificador e o último algarismo, e o seu NIF vai ser idêntico ao cartão de residente. Relativamente... Doutora Maria, vamos parar por aqui. O NIF dos cidadãos estrangeiros residentes passa a ser igual ao número do cartão do residente. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Estamos em estúdio com a equipa da AGT, doutora Maria del Pilar Africana e doutor Afonso dos Santos. Estão aqui a esclarecer o decreto executivo número 366 de 2017, que aprova o regime jurídico do número de identificação fiscal. É um momento de intervalo. Até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui na LAC.
Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar do Contas na Hora, a edição número 53. Temos em estúdio a doutora Maria Del Pilar Africano, chefe do Departamento de Cadastro da AGT, o doutor Afonso dos Santos, que é o chefe da primeira repartição fiscal de Luanda, era a doutora Maria Del Pilar Africano a concluir. Esteve a informar que o NIF dos cidadãos estrangeiros há de ser igual ao número de cartão de estrangeiros residentes, já não terão que alterar, ou seja, daqui para frente só teremos um número de identificação para tudo, para o bilhete, para o passaporte. Para o bilhete de identidade teremos só um NIF, para os estrangeiros residentes também teremos um NIF. Mas temos aqui uma outra figura, que é o número 3 do artigo 5º, que estabelece que o NIF dos cidadãos não previstos nos estipulados anterior, quer dizer, no número 1 e no número 2, não é nem cidadão nacional, não é também estrangeiro residente. É um NIF atribuído, um NIF sequencial atribuído pela AGT. Ou seja, no número 3, temos aqui um grande leque de contribuintes. Se eu for um cidadão nacional e que, de acordo com a nossa realidade, não tiver o bilhete de identidade, a AGT vai lhe atribuir um número sequencial. Se eu for um cidadão estrangeiro que não seja residente, o meu NIF vai ser também um NIF sequencial atribuído pela AGT. Se eu for um cidadão estrangeiro que estou ao abrigo do contrato ou da lei das Nações Unidas, sou um refugiado, o meu NIF também vai ser um NIF sequencial atribuído pela AGT. O cidadão asilado também vai ser um NIF sequencial atribuído pela AGT. Em suma, o cidadão nacional, se exercer paralelamente à atividade laboral dele, exercer uma atividade lucrativa por conta própria, o seu NIF vai ser idêntico ou corresponde ao bilhete de identidade. Com a vertente de que nós vamos pegar a atividade que o contribuinte exerce, vamos inserir no NIF que corresponde ao bilhete de identidade e o sistema tem campos que lhe vão designar que ele é uma pessoa singular, mas que exerce a atividade por conta de outrem e por conta própria. Logo, ao ele ir cadastrar-se, vai receber a nota de cadastro com o seu NIF e com as suas obrigações fiscais, pondo assim um término à alegação do contribuinte que quando se vai cadastrar, ele não tem conhecimento das suas obrigações fiscais. Pois, porque já estou a ver aqui alguém que tem essas duas atividades, depois vai dizer que nunca foi informado, ou então vai preencher que sim, depois esquece de ir declarar enquanto profissional liberal e 2 anos depois vêm as multas, vêm os juros e não tem conhecimento. Desta forma, mas também vamos ter aqueles casos que até são profissionais liberais e que são efetivos em algumas empresas. Como é que vocês vão conseguir provar que ele diz que eu só estou como efetivo? Há muitos escritórios de especialidades que têm membros ao CPCA e são efetivos, não fazem mais nada fora daquela empresa. São os tais trabalhadores com ordem e com contrato. O que é que eles deverão anexar a esta ficha para fazer prova que eles não estão a fazer trabalhos extra laboral? A lei veio estabelecer uma série de procedimentos e nós estamos internamente a organizar-nos de forma a nós fazermos cruzamento. Ok. Por um lado. Por outro lado, o contribuinte, por conta de outrem, se ele exerce uma atividade, também estamos a evoluir, né? Para que o próprio IRT também, hoje quem paga é a instituição. Nós estamos a evoluir
para que tenhamos o controle e deixe de ser a instituição e passe a ser o contribuinte, direto ou indiretamente, com esse controle no próprio sistema. Também estamos a fazer um trabalho de cruzamento com as diversas ordens, porque o próprio decreto 366/17, no seu artigo 8º, ele estabelece que deve haver, por todas as instituições públicas, a exigência de o contribuinte apresentar o NIF, mesmo que seja por um ato administrativo. Então, a lei estabelece isso, por um lado. Por outro lado, nós estamos também, no artigo 12 da mesma lei, existe uma obrigatoriedade de partilha de informação com as instituições que interagem com a AGT e não só. Vamos ter uma interação com o Ministério da Justiça, interação com o BNA, o INSS, com várias instituições, dizendo que, desde o ano passado, que nós estamos a tentar ter este diálogo com a ordem dos contabilistas, no sentido de nós também encontrarmos uma plataforma de cruzamento, de forma que minimizemos as fugas em termos de obrigações fiscais ou evasão. E este cruzamento com a CPCA vai ser muito interessante e vai criar aqui mais do que meio caminho andado, porque há empresas certificadas e as empresas certificadas dizem ao CPCA quais são os membros efetivos que têm no seu corpo de trabalhadores. E esses membros, a priori, devem ter exclusividade. Exatamente. Doutora Afonso Santos, é mesmo consigo que vou começar. Muitos têm sido os casos de contribuintes que, ao iniciar a atividade empresarial, dão início a uma série de responsabilidades junto da Administração Geral Tributária, mas que não exercem nem cumprem com as obrigações declarativas. E quando pretendem finalmente ativar, a empresa encontra multas correspondentes aos anos em que a empresa devia operar e que eles nada declararam. Muitas vozes alegam que, caso fossem informados desde o início, as pessoas não incorreriam nestas multas, o que está previsto para cautelar estas situações. Obrigado novamente, Cristina. Os contribuintes, quando são cadastrados no RGC, que é o Registro Geral de Contribuintes, os contribuintes, em bom rigor, conhecem minimamente as suas obrigações fiscais, quer sejam contributivas e quer sejam declarativas. Nós, a AGT, temos e assumimos meia culpa nisso, porque também, em algumas situações, não informamos com exaustão os contribuintes relativamente às obrigações fiscais, porque temos, portanto, noção de que os contribuintes têm estado a culturar na matéria fiscal, tendo em conta que a legislação fiscal é disponível, é desde logo a legislação publicada e a generalidade dos contribuintes deveria ter acesso ou tem acesso. Portanto, o que sucede é que, em bom rigor, a ignorância da lei, nem o seu desconhecimento inibe de responsabilidades, mas os contribuintes, muitos deles, não sequer se preocupam em se dirigir à repartição fiscal e saber das suas obrigações declarativas e contributivas. O que é que sucede? Quando lhes é emitido o NIF, os contribuintes estão preocupados em regularizar a situação da empresa, da sociedade. Se referirmos aos contribuintes cujos NIFs começam com o número 5, são os contribuintes tipo 5, são as sociedades, que hoje terão um número diferente, provavelmente, que será estabelecido pela Administração Geral Tributária, mas tudo para dizer que esses contribuintes estão sempre despreocupados com as obrigações e, quando se dirigem às repartições, obviamente que encontram, portanto, incumprimentos e instauramos o processo de transgressão fiscal por inobservância das normas fiscais. Porque esses contribuintes poderiam, caso tivessem tempo, mandatar algum representante para se dirigir à repartição e a repartição informaria quais são as obrigações, qual é o calendário fiscal que eles devem desde logo observar, mas não o fazem. E não o fazendo,
também não escrevem para a repartição, informando desde logo o início efetivo da atividade profissional ou da atividade comercial, industrial, prestação de serviço, o que seja. Porque a falta desse dever de informar tem consequências fiscais. Por essa razão é que os contribuintes, quando se dirigem à repartição para a prática de atos que não são de liquidação ou de pagamento, são confrontados com dívidas fiscais em consequência do incumprimento declarativo, na maior parte dos casos, e também em consequência do incumprimento das obrigações contributivas, porque observamos no sistema e o seu histórico fiscal, portanto, tem ou importação ou tem pagamento de imposto de selo e, em alguns casos, tem mesmo retenção na fonte. Portanto, e tendo isto, obviamente, que há uma presunção de que o contribuinte exerceu atividade, não informou a administração e cabe o contribuinte elidir essa presunção de que, de facto, não exerceu atividade. Nós, em regra, portanto, notificamos do direito de audição para ouvir o contribuinte, que é um expediente e é um direito subjetivo público do contribuinte, portanto, ser notificado, direito de audição, e ele lhes esgrimir os argumentos para, desde logo, contrariar a notificação e o cálculo da matéria coletável no âmbito das obrigações contributivas e no âmbito das obrigações declarativas também provar, desde logo, que não faltou com nenhuma obrigação ou não prestou e informar-nos quais as razões que o levaram a não prestar as obrigações declarativas. E por sinal, até o presente momento, não temos estado a suspender os NIFs desses contribuintes, porque nos termos do artigo 2º do Decreto Presidencial 6611, nós, a AGT, poderíamos suspender esses NIFs em consequência das circunstâncias de irregularidade reiterada. Portanto, ainda não temos feito, mas em breve seguramente o faremos, porque são contribuintes que nada dizem à administração, não comunicam à administração e, obviamente, quando assim sucede, encontram desde logo notificações e instauramos, conforme a lei, o processo de transgressão, notificamos da audição prévia e depois instauramos o processo de transgressão tributária. Tivemos a falar esta semana com um ouvinte, e é um membro do CPCA, mais velho, e ele disse assim: nos anos 90, 95, 98, fui trabalhar para uma empresa e a minha responsabilidade era cuidar da área administrativa, preencher os documentos para pagamento de impostos, ir à primeira repartição, por sinal na primeira repartição, temos sempre história com a primeira repartição Ainda fiscal. Bem. Ainda bem. Ele diz que dirigiu-se uma vez à primeira repartição fiscal e de lá aprendeu a calcular o IRT, a calcular a segurança social e a calcular o imposto de selo. Foi na primeira repartição fiscal que lhe disseram: a partir de agora, sempre que o senhor tiver um recebimento, vai ter que pagar 1% sobre aquilo que receber e a data de pagamento é A, B, C e D. Isso. Hoje, o que mudou de lá para cá? Hoje, alguém que viveu muito tempo lá fora, chega a Angola, vai, porque antigamente a constituição das empresas não era no guinchê único, passava-se por várias áreas, a começar pela repartição fiscal, porque é de lá que saía o número do contribuinte. Hoje alguém vai à primeira repartição fiscal, vocês têm no atendimento ao público alguém com essas instruções para passar com cabeça, tronco e membro e a pessoa sai daí bem informada? Hoje temos, de facto, pessoas, temos muitos bons colegas formados e têm estado a passar a informação. Às vezes o problema é o excesso de passar a informação do ponto de vista com rigor técnico. É que eu digo aos colegas, devemos às vezes observar o grau ou tentar medir o grau de instrução do contribuinte para passarmos a mensagem não com muita tecnicidade, porque o contribuinte pode ter dificuldade de perceber o que é uma matéria coletável. O mais velho de 80 anos não vai explicar o que é uma matéria coletável. Não faz sentido nenhum. E explicar o que é que são proveitos, o que é que são custos. Portanto, temos que utilizar uma linguagem muito mais simples e muito mais acessível. A linguagem técnica ir para uma linguagem mais terra-terra, mais simples. Na maior parte dos casos, sim, tem que ser. Temos tido e criamos um balcão de informação. Logo que se entra para a repartição, hoje há um balcão de informação. E se a colega tiver dificuldades de orientar o contribuinte, ela passa para a secção de especialidade, porque a repartição, do ponto de vista orgânico, está tridividida. Temos a secção de prevenção e fiscalização tributária, a secção de legislação tributária e a secção de cadastro e arrecadação. Portanto, em conformidade
conformidade com a matéria a ser requerida ou solicitada pelo contribuinte, a colega da informação ou o colega da informação, portanto, indica o contribuinte, leva o contribuinte até a área de especialidade. Se assim não for, é levado o contribuinte à chefe adjunto da repartição ou ao chefe de repartição. Como digo e reiteradamente tenho estado a dizer, nós estamos abertos e disponíveis para atender todos os contribuintes, rigorosamente todos, quer seja dentro ou fora da repartição. Já fui até interpelado algumas vezes nos centros comerciais e também, portanto, nas ruas, festa, o que for. Exatamente, mas como digo, o superior interesse público está sempre acima de tudo e estamos sempre disponíveis a esclarecer, a orientar e a dirigir os contribuintes no caminho da lei e fundamentalmente a persuadi-los a pagar os impostos voluntariamente e apresentamos obviamente os benefícios decorrentes dessa liquidação e pagamento voluntário. Portanto, a repartição hoje tem muitos colegas novos, também diga-se, é verdade, a gente temos alguns colegas no âmbito da fusão, colegas que vêm da área aduaneira, colegas esses estão a surpreender-me pela positiva, têm estado a aprender muito rapidamente e de forma muito estruturada, mas hoje as dificuldades de pessoal é um problema conjuntural do país, mas em bom rigor os técnicos da primeira repartição, falo por ela, são técnicos cuja competência hoje é inquestionável na maior parte dos casos e temos colegas preparados para esclarecer, para orientar, para ajudar e fundamentalmente para acarinhar os contribuintes, que é a nossa principal razão de ser. A primeira repartição está preparada para isso, mas eu gostava mesmo de ouvir que esta preparação existe a nível nacional, as outras repartições fora de Luanda, as outras de Luanda estejam na mesma linha, que é para os contribuintes cada vez mais estarem satisfeitos e não andarem aqui a reclamar a AGT. Gostaria de dizer, Cristina, as outras repartições também, quer seja em Luanda, quer seja fora, também começa-se a atingir esse grau de excelência, porque hoje os colegas têm tido formações periódicas e permanentes no InforFIP. Nós temos o Instituto em Cacoaco, o InforFIP. Os colegas têm tido permanentemente formações e estamos a adequar, quer seja o procedimento, quer seja a capacidade técnica dos colegas da AGT. Portanto, erros haverão, obviamente, só não erra quem não trabalha, mas, no entanto, temos tudo e temos nos sacrificado imenso para atingirmos a excelência, ou seja, para materializarmos a visão, os valores e missão da AGT. E esses três pilares passam mesmo pela capacitação e passa fundamentalmente pela formação dos técnicos de todas as áreas a nível das repartições fiscais e os postos fiscais. Portanto, enquanto extensões das repartições fiscais. Hoje já se comunica mais a nível da repartição fiscal, hoje já se esclarece mais, hoje já se praticam atos, os contribuintes têm estado a elogiar, atos que já estão em conformidade não só com a Constituição, mas como com a lei. E como deve depreender, o nosso principal instrumento de trabalho é a lei e os colegas têm estado a cada vez mais a utilizar os ditames da lei para a prática de atos tributários. Quando surge um novo procedimento, normalmente as repartições fiscais dão tratamento diferenciado às questões, parecendo às vezes que se tratam de organizações diferentes. Quando os processos e a lei é a mesma, que medidas a AGT está a tomar para assegurar um entendimento e tratamento uniforme dos processos e procedimentos da alteração pelo Decreto Executivo número 366 de 2017, que aprova o regime jurídico do número de identificação fiscal. Doutora Maria Del Pilar Africano, por favor. Na verdade, nós estamos num processo de reestruturação e modernização. A AGT tem estado a encontrar mecanismos de forma a atualizar o seu sistema, modernizar o seu sistema, mas também modernizar e atualizar a mentalidade dos seus técnicos. Temos tido várias formações, temos interagido, discutido, no sentido de encontrar as diferenças na disseminação de certa lei, de certo procedimento. Na verdade, o procedimento, quando é feito, ele é extensivo a todas as repartições fiscais, para que não exista diferenciação na questão de
entendimento e na forma de atendimento ao próprio contribuinte. Verdade é que nós, cidadãos angolanos, temos uma grande deficiência em termos de mentalidade fiscal. E é assim que nós temos estado a criar um leque de informação, quer a nível de órgãos de comunicação, no sentido de difundir, já que grande parte dos contribuintes tem acesso a esses meios, no sentido deles tomarem noção de que o país está em mudança e, consequentemente, a AGT também está em mudança. De acordo com o Decreto 266, nós temos estado a interagir internamente com as repartições fiscais, com os postos fiscais e até com os nossos parceiros. Nós estamos a criar regras, procedimentos, manuais de atendimentos específicos por cada área, por cada setor, por cada secção, para que o técnico esteja capacitado em disseminar toda a informação. Como o ser humano também tem falhas, ele não é uma máquina que interioriza, nós estamos a criar manuais de consulta que vão ficar na mesa do técnico, para que o técnico, quando tiver necessidade, ele consulta. Também existe uma grande interação entre os colegas que já têm uma certa experiência e os mais novos que estão a entrar agora, através de formação, de passar o seu know-how para os novos, tem-se feito essa interligação. Temos que agradecer aos nossos convidados pela disponibilidade e pela importância do assunto abordado, que ainda nem vai a meio. Muito ainda há por falar e por isso este debate regressa na próxima semana. Vamos ter a segunda parte do debate sobre o decreto que regula o número de identificação fiscal e os nossos convidados vão continuar, a doutora Maria del Pilar Africano e o doutor Afonso dos Santos. E antes de terminar a edição 53 desta edição, o Contas na Hora recorda-lhe e recomenda que marque na sua agenda que hoje é dia das quartas na ordem e o tema é a independência e a responsabilidade dos contabilistas e peritos contabilistas. Participe, já sabe, nos dias das quartas na ordem, todos os caminhos vão dar ao auditório do 4º piso do edifício do Ministério do Comércio, lá embaixo, na Marginal de Luanda. Já sabe, as quartas na ordem é o evento quinzenal da OCPCA, realizado das 17 às 20 horas, no auditório do 4º piso do edifício do Ministério do Comércio. Doravante, o evento é gratuito para os membros e os estagiários da OCPCA, transmitem-se conhecimentos, esclarecem-se dúvidas, e os membros podem interagir e estar a par das melhores práticas no setor. Participe, envie já a sua sugestão de tema para o e-mail da formação, que é formação@ocpcangola.org. E assim chegamos ao fim da edição 53 do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.